Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a resenha de um livro que chama O Paciente, do autor Jasper DeWitt. Esse livro aqui, eu dei 4 estrelas pra ele. Ele é um thriller, meio um suspense, com um mistério assim. E eu confesso que ele me surpreendeu, porque como eu já falei num outro vídeo, eu não gosto de olhar avaliações do Scoob e nem da Amazon, porque vai muito de pessoa para pessoa, algo muito pessoal. Então, às vezes, você acaba deixando de ler um livro muito bom por causa que uma pessoa ou duas pessoas foram e elas falaram com tanta convicção que o livro não era bom, que você acaba desistindo da ideia de ler ele, você acaba perdendo de ler um livro incrível. E é o que aconteceu com O Paciente. Eu fui, por curiosidade, ver as avaliações do Scoob e tinha muita gente falando muita coisa ruim desse livro, gente. Muita gente que não tinha gostado desse livro e tal. E algumas coisas, alguns pontos eu até concordo, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas muitas coisas eu não concordo porque é realmente um livro bom. E ele não é um livro grande, ele é um livro que tem 182 páginas. Então, assim, você consegue ler um dia tranquilamente, não dá ressaca literária, pelo contrário. Esse daqui é um livro perfeito para você sair da ressaca literária, porque você não consegue parar de ler. Então vamos lá descobrir o que fala O Paciente. O paciente, ele vai girar em torno de um paciente que se chama Joey, tá? O Joey, ele é um paciente que está internado em uma clínica psiquiátrica e ele já passou por diversos médicos, mas assim, muitos e muitos e muitos e muitos. E todos os médicos que passam com o Joey, eles acabam cometendo suicídio, eles ficam loucos, eles entram em depressão. Enfim, gente, dá muito ruim, dá muito ruim. Esse homem, ele consegue, assim, entrar na cabeça da pessoa e transformar ela numa doida. E aí tem um médico novo nesse hospital, ele é recém-formado, então ele consegue uma vaga nesse hospital porque ele é um hospital, assim, bem, sabe, bem assim, não é aqueles hospitais, tipo, nossa, muito bons e tal. Ele é aquele hospital, assim, mais largadinho e tal. Então, ele consegue um emprego nesse hospital, o primeiro emprego dele, assim, de verdade. E aí, ele escuta muito falar desse paciente. Todo mundo que tem contato com ele fica louco. E todos os médicos que têm contato com ele surtam e não sei o quê. E isso, gente, conforme ele vai escutando, isso instiga muito ele a querer saber desse paciente, querer pegar o caso desse paciente. Até que ele pega o prontuário desse paciente e ele fica com mais vontade ainda, porque ele começa a ler coisas assim muito absurdas, entendeu? Muito absurdas. Ele começa a pensar, não é possível que uma pessoa pode ter feito tantas atrocidades assim. E nesse livro, os médicos, eles são tratados, eles são chamados pelos nomes, vez ou outra, mas na maioria do tempo eles são tratados como, por exemplo, Doutor H, Doutor A, Doutora G, esse tipo de coisa. Então você até esquece os nomes, entendeu? Você sabe quem é o Doutor A, você sabe quem é o Doutor H, você sabe quem é a Doutora G, mas você até esquece os nomes porque eles se tratam assim. Eu não sei por que isso. Isso daí eu achei meio paia, porque a gente acaba esquecendo o nome dos personagens e às vezes até confundindo um pouco quem é quem. Mas aqui eles se tratam assim. Esse novo médico que quer pegar esse caso, ele insiste de toda forma que ele quer esse caso e ele vai falar com a chefona do hospital e ele quer se mostrar pra ela que ele está apto a cuidar sim do Joey. Então ele passa por uma entrevista, por um teste com ela e ela vê que ele pode ser o próximo médico do Joey, a próxima tentativa, a próxima pessoa que vai tentar descobrir a cura desse ser humano que está lá já há mais de uma década. Então,
o Joey chega lá pra primeira consulta e parece ser uma pessoa muito normal, sabe? Ele começa a conversar com o Joey, parece que o Joey é muito tranquilo, ele chega a mencionar que o Joey chega até a ser engraçado, tá? E ele vai conquistando a confiança do Joey em conversa, consegue fazer com que o Joey conte coisas pra ele. E ele é o único médico que consegue passar mais tempo de horas do que os normais dentro dessa cela e todos os dias. E ele não aparenta ficar louco, pelo contrário, ele fica cada vez mais instigado, no caso, porque ele não vê nada de errado com aquele paciente, entendeu? Então ele não consegue entender o porquê que todos os médicos cometeram suicídios, por que que os médicos ficaram loucos, por que que os médicos abandonaram o caso, por que que desistiram da profissão, e isso e aquilo. Ele não consegue entender. Porque nas consultas que ele vai indo, que ele vai tendo com o Joey ele parece uma pessoa muito normal. Ele começa a pensar que o hospital, na verdade, está contra o Joey. Então, eu vou parar por aqui, né, pra não dar muito spoiler. Mas assim, gente, o livro, ele vai te instigando, ele vai te levando pra um enredo, pra uma trama, que você se pega pensando quem, na verdade, é louco nessa história. Se são os doutores do hospital, que tanto falavam, que não deixavam ele cuidar do caso e depois acabaram cedendo. Quem, na verdade, é louco é o Joe, de fato, ou, na verdade, é esse médico novo que tá cuidando dele e aí tá achando que tá tudo normal, mas, na verdade, é uma grande alucinação. Então, você começa a criar várias especulações, você começa, assim, criar várias teorias na sua cabeça e aí tem um plot twist enorme, mas, assim, enorme mesmo, muito grande, que se você não prestar muito bem atenção a partir disso, ele fica um pouco confuso, eu achei, mas não deixa de ser muito bom. E aí, quando acontece esse plot twist, você entende tudo, sabe? Se você tá ali atento ao livro, você entende tudo, você entende o porquê aconteciam tais coisas, o porquê tais barulhos, o porquê tais ruídos muito fortes, o porquê certas descrições monstruosas. Você começa a entender tudo depois desse grande plot twist que tem esse livro, gente. Apesar de ter poucas páginas, ele tem um grande plot twist. O que tem de ruim nele? O começo dele, até ele pegar o caso, é muito enrolado. Porque fica aquele negócio, esse paciente é muito perigoso, esse paciente mata todo mundo, esse paciente, nossa, isso, aquilo, não sei o que lá. Então, são muitos capítulos te instigando do paciente, querendo que você saiba sobre o paciente, você querendo saber o porquê que o paciente faz tudo isso, o que que ele causa, como ele é, o que que ele faz, que as pessoas ficam desse jeito. Só que demora muito pra chegar, entendeu? Então é muito cansativo, ele enrola muito até chegar assim no momento. E esse livro aqui é como se fosse um diário escrito. E é o médico recém-formado, o médico novo, que está escrevendo esse diário. Então, ele vai relatando e aí tem episódios do diário, capítulos do diário, que ele diz, pra contar essa parte eu preciso dar uma parada, eu preciso dar uma respirada agora, porque vai vir uma coisa muito grande, uma coisa que é difícil lembrar, não sei o que e tal. E aí para o capítulo. Então, tipo, você tá esperando que vai chegar naquele momento e aí, bum, acaba. E aí você tem que ler o próximo e esperar. E aí, depois que acontece o plot twist, eu senti que, assim, o autor, ele podia ter dado um desfecho ali, sabe? Ter dado uma finalizaçãozinha assim muito boa, mas mais curta. Não precisava ter prolongado tanto, sabe? Eu achei que ele quis dar uma enrolada a mais. Não sei se pra ter mais conteúdo, pra ter mais número de páginas, mas eu achei que ficou uma coisa assim muito enrolada, que perdeu um pouco o fio da meada, que foi a parte que eu acabei concordando
com alguns comentários que eu li no Scooby, que o autor acabou perdendo um pouco a mão ali. Então ele tava seguindo um raciocínio e aí, bum, ele perdeu o raciocínio que ele tava tendo. Então, por isso eu dei 4 estrelas. Não foi por causa da enrolação do começo, porque a enrolação do começo que fez chegar até o meio e que é a hora que ele pega o caso e tudo mais que vai acontecendo, isso tudo fez com que a gente quisesse ler cada vez mais e mais do livro, fez com que a gente quisesse saber mais e mais, e não ficar naquele tipo, ai que chatice, ai que história chata. Não, em momento nenhum a gente se pega pensando que história chata, a gente se pega pensando tipo assim, meu Deus, o que é isso, não sei o que, e você vai durante esse tempo todo criando muitas teorias na sua cabeça. Então, o que cansou mesmo foi o pequeno finalzinho que o autor ele deu essa prolongada aí que eu achei desnecessária. Então, por isso, eu dei 4 estrelas. É um livro muito bom. Eu indico para quem gosta de thriller, para quem gosta de um suspense, de mistério, para quem gosta de tentar desvendar os mistérios, o que vai acontecer. É um livro, assim, que ele é muito bom, como eu falei, para sair de ressaca literária, porque ele é bem curtinho, olha só, gente. Como eu falei, só 182 páginas, ele é bem fininho, então você consegue ler em um dia. E depois que você lê ele não te dá uma ressaca, ele te dá vontade de continuar lendo outro livro. Tanto que eu terminei ele e eu já engatei, já estou lendo outro. Então, esse daqui eu recomendo muito mesmo, me surpreendeu. E se eu tivesse ido pelas indicações de outras pessoas, eu não teria lido. Então, sempre vá pela sinopse, gente. Você olhou a sinopse, leu a sinopse, gostou? Vai na fé e seja o que Deus quiser. Não esqueçam de curtir esse vídeo que vai me ajudar muito. Deixa o like aí que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal aí embaixo, tá bom? Compartilha esse vídeo, gente. Compartilha com a sua mãe, compartilha com seu amigo, com seu pai, com o seu primo, com a sua prima, com o seu tio, com a sua tia. Compartilha com todo mundo pra me ajudar, pra que todo mundo possa deixar o like aí. Me siga nas outras redes sociais, lá no TikTok, no Instagram também. Vou deixar tudo na descrição aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até o próximo livro. Tchau!